Cientistas acabaram de descobrir algo incrível na cometa interestelar 3I Atlas. Enquanto esse visitante cósmico das profundezas do espaço se move pelo nosso sistema solar e se aproxima da Terra, ele apresenta um comportamento totalmente inesperado. Vamos dar uma olhada nas novas imagens, então fique até o final, porque essa descoberta é realmente espetacular. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Eu fiz uma entrevista com o professor Avi Loeb e, embora ainda não esteja convencido dos argumentos a favor da origem alienígena do 3I Atlas, foi uma conversa muito interessante. E eu também sou, em princípio, da opinião de que, quando há posições diferentes, as pessoas devem dialogar entre si. Acho que isso é algo que, nos dias de hoje, muitas vezes fica em segundo plano. Escrevam nos comentários quem de vocês assistiu à entrevista e o que acharam, estou muito curioso. E se vocês querem ser informados imediatamente sobre novas descobertas galácticas, inscrevam-se no canal, a inscrição é gratuita, vocês nunca mais perderão um vídeo e me ajudarão muito. E quem já se inscreveu, ajuda muito o vídeo deixando um like. Vamos tentar bater 5.000 curtidas. Obrigado, pessoal. Então, agora vamos ao nosso convidado gelado vindo das profundezas da galáxia. Já discutimos o 3I Atlas em vários vídeos. Este cometa interestelar viaja a cerca de 220 mil km por hora pelo sistema solar e em breve estará fora do nosso alcance. Mas pouco antes de sua partida, ele nos proporcionou uma sensação científica que surpreendeu até mesmo pesquisadores experientes, e isso apenas alguns dias antes de sua próxima aproximação da Terra, em 19 de dezembro. Mas vamos por parte. Quando o 3I Atlas atingiu seu ponto mais próximo do Sol no final de outubro, um astrônomo do telescópio Joan Oró, na Espanha, ficou boquiaberto. Em imagens de alta resolução, de repente foram visíveis jatos de gás e poeira saindo da superfície do cometa com uma intensidade impressionante. O mais surpreendente, a maneira como essas erupções ocorreram indicava vulcanismo de gelo. Espere um momento. Vulcões em um cometa? Parece totalmente absurdo, eu sei. Mas o criovulcanismo é, na verdade, um fenômeno conhecido no sistema solar. Conhecemos isso, por exemplo, na Lua de Saturno, Encélado, que lança enormes jatos de água para o espaço através de fissuras em sua crosta de gelo. Ou na Lua de Netuno, Tritão, em cuja superfície congelada também ocorrem essas erupções geladas. Mas em um cometa interestelar, isso ainda não havia sido observado por ninguém e também não era realmente esperado, pois a razão para o vulcanismo criogênico nas luas geladas é a forte gravidade dos planetas gasosos, que amassa as luas em seu movimento. E tais forças de maré não deveriam existir em um cometa. Então, o que está acontecendo aqui? Josep Trigo Rodrigues, o principal cientista do estudo do Instituto de Ciências Espaciais da Espanha, resume a surpresa dos pesquisadores. Ficamos todos surpresos. É notável que a mistura de materiais na superfície desse corpo apresente semelhanças com objetos transnetunianos, ou seja, corpos que se formaram a grande distância do Sol, mas que pertencem ao nosso sistema planetário. Portanto, um cometa proveniente de um sistema estelar completamente estranho na Via Láctea apresenta as mesmas características que objetos das regiões externas do sistema solar. O que isso significa? Isso sugere que as condições nas regiões externas do sistema planetário podem ser mais universais do que pensávamos. Mas como exatamente funcionam esses vulcões de gelo se não são desencadeados pela gravidade de grandes planetas? Os pesquisadores desenvolveram uma teoria fascinante. Quando o 3I Atlas se aproximou do Sol e atingiu uma distância de cerca de 378 milhões de quilômetros, a superfície começou a aquecer. Um ponto crítico foi ultrapassado e o dióxido de carbono congelado, ou seja, o gelo seco, que estava preso no interior do cometa, começou a sublimar. Ele se transformou diretamente do estado sólido para o gasoso. Essa sublimação desencadeou uma reação em cadeia. O dióxido de carbono evaporado permitiu que líquidos oxidantes penetrassem no interior do cometa. Lá, eles encontraram materiais originais e intocados, partículas reativas de ferro e níquel, bem como sulfetos. A reação química entre essas substâncias gerou energia e pressão adicionais, o que acabou levando às erupções espetaculares que pudemos observar. Para verificar sua teoria, os cientistas fizeram uma comparação muito inteligente. Eles analisaram os dados espectroscópicos do 3I Atlas e os compararam com meteoritos primitivos que a NASA coletou na Antártida. Esses chamados condritos carbonáceos são praticamente cápsulas do tempo da infância do sistema solar. Aliás, um insulto muito elegante. Se alguém te irritar no jantar de Natal, é só dizer "cala a boca, seu condrito carbonáceo". Mas de qualquer forma, as semelhanças eram impressionantes.
O 3I Atlas parece ser rico em metais naturais e há mais notícias emocionantes. O telescópio espacial Hubble capturou imagens impressionantes de 3I Atlas. No final de novembro, a uma distância de cerca de 286 milhões de quilômetros, as imagens mostram claramente a coma brilhante, ou seja, a camada de gás ao redor do núcleo do cometa, bem como indícios fracos da cauda característica. Portanto, mais uma vez, uma indicação clara de que estamos lidando com um objeto natural, um cometa. O que chama a atenção nessas imagens é que o cometa estava incrivelmente ativo e brilhante, muito mais brilhante do que se esperaria de um objeto desse tamanho. E a propósito, o tamanho do 3I Atlas ainda não foi esclarecido. As estimativas variam entre 440 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. Se o cometa realmente tiver cerca de 1 quilômetro de diâmetro e possuir a composição suposta, estamos falando aqui de uma massa de mais de 600 milhões de toneladas. Uma gigantesca bola de neve cósmica, repleta de material primordial de um sistema estelar estrangeiro. Se conseguíssemos capturá-lo e minerá-lo, poderíamos construir estruturas cósmicas incríveis com ele, como, por exemplo, uma estrela da morte. Portanto, ainda não temos indícios de vida alienígena em 3I Atlas, mas ele ainda pode ter algo a ver com a vida, pois as condritas carbonosas, com as quais 3I Atlas tem tanto em comum, provavelmente desempenharam um papel decisivo na origem da vida na Terra. Elas trouxeram materiais voláteis que contribuíram para a formação da nossa atmosfera. Teoricamente, o 3I Atlas também poderia conter os blocos de construção da vida. Se pensarmos mais a fundo, isso nos leva à teoria da panspermia. Objetos como asteroides ou cometas que se movem pelo espaço poderiam transportar os blocos de construção da vida e fertilizar planetas. E no caso do 3I Atlas, seria até mesmo panspermia interestelar. Isso é mais ou menos como se o seu pai tivesse voado meio mundo só para as células ovo da sua mãe. Melhor deixarmos isso para lá. A sonda espacial europeia JUICE, que está a caminho das luas de Júpiter, também conseguiu tirar fotos fantásticas de 3I Atlas, a apenas 66 milhões de quilômetros de distância. As imagens mostram não apenas a coma brilhante, mas também indícios de duas caudas diferentes. Uma cauda de plasma, composta por partículas eletricamente carregadas, e uma cauda de poeira, composta por partículas sólidas. As observações de 3I Atlas continuarão por algum tempo. Em 19 de dezembro, ele atingirá seu ponto mais próximo da Terra, a cerca de 270 milhões de quilômetros de nós. Isso ainda é quase o dobro da distância entre a Terra e o Sol, mas para os padrões astronômicos não é tão longe assim. E então James Webb poderá dar uma olhada mais de perto em nosso visitante gelado. A descoberta do vulcanismo criogênico em 3I Atlas é mais do que uma curiosidade científica. Ela nos mostra que cometas de outros sistemas estelares podem realmente nos dar uma visão de mundos estranhos e que esses mundos talvez não sejam tão diferentes da nossa própria vizinhança cósmica. Eu vou manter vocês informados sobre tudo o que acontecer a seguir. Se não quiserem perder nada, então inscrevam-se agora no canal e não se esqueçam de deixar o like para que a gente bata os 5.000 curtidas. E agora, vamos viajar das vastidões do espaço para a África. Lá, de repente, surgiu uma gigantesca anomalia gravitacional que intriga pesquisadores em todo o mundo. A gravidade se comporta de maneira completamente diferente do resto do mundo. Mas por quê? Você descobrirá no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixe de assistir, é muito emocionante, especialmente porque essa anomalia tem milhares de quilômetros de extensão. E no canto inferior esquerdo você acessa a loja Astro caso ainda não tenha encontrado seus presentes de Natal. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!